todas! Eu sou Luana Alves Soares, professora da Rede Estadual de Ensino há mais de 15 anos, mestranda da Universidade Federal do ABC, e cursei essa disciplina ministrada pela maravilhosa professora Débora Cristina Jeffrey, a quem eu agradeço pela oportunidade. Nesse painel, eu estarei fazendo um panorama do documento orientador das atividades não presenciais da Secretaria Estadual da Educação nesse período da pandemia da Covid-19 em 2020. Antes de iniciar a minha fala, gostaria de homenagear o grande educador Paulo Freire, que foi professor da Unicamp, que tem uma frase maravilhosa: não se pode falar em educação sem amor. O amor para Paulo Freire é o amor que faz com que educadores e educandos possam viver em comunhão, possam esperançar juntos. Antes de falar do documento, eu gostaria de contextualizar, né? No final de 2019, a China comunicou ao mundo a existência de uma nova doença respiratória que causava pneumonia e ainda não se sabia a origem nem sobre a transmissão. Essa doença é a SARS-2 Covid-19. No início de 2020, a nova epidemia chegou ao continente europeu, causando uma tragédia humanitária, mesmo em países com altos índices de desenvolvimento humano. Fez com que nós víssemos uma situação dramática em países como França, Inglaterra, Espanha e Itália. Durante o mês de fevereiro, o governo brasileiro ignorou a gravidade do problema, não fechou as fronteiras do Brasil ou tomou quaisquer cuidados, como quarentena de pessoas vindas de outros países e quaisquer providências. Além disso, tentou recusar a vinda de brasileiros que estavam na cidade de Wuhan, epicentro da pandemia naquele momento. Em 11 de março, a OMS anunciou que o mundo estava passando por uma pandemia. Na semana de 16 a 20 de março, a Secretaria da Educação de São Paulo, que é conduzida, né, pelo ex-ministro do Temer, o secretário Rocieli Soares, orientou o fechamento gradual das escolas estaduais e a antecipação do recesso escolar previsto para julho de 2020. Esse fechamento gradual ele foi se dando através de declarações dadas à imprensa. Pouco se teve de efetivamente na comunicação com a rede, de maneira que algumas unidades escolares continuaram com atividades, mesmo que remotamente, e outras ficaram aguardando uma orientação, né? Isso é bem importante da gente frisar. Em abril, as atividades escolares foram retomadas remotamente através do aplicativo CMSP, de canais no YouTube e também na Univesp TV. O CMSP, conforme divulgou a imprensa, teria vazado os dados de estudantes e professores da rede estadual, uma rede complexa que conta com mais de 3 milhões e 500 mil alunos e 200 mil professores. Até o momento, o secretário não deu uma satisfação ou explicou o que de fato aconteceu e se de fato esses dados teriam vazado ou se é seguro esse aplicativo, o que causou muita desconfiança e fez com que muita gente abandonasse aí essa plataforma digital. O documento que nós vamos analisar é esse, né? Um documento orientador que foi elaborado em abril, há poucos dias do fechamento da escola, né? Das escolas como um todo, e ele vai trazer orientações sobre o que fazer nesse período pandêmico. Os objetivos desse documento seriam nortear o trabalho remoto durante a pandemia, fixar regras sobre a condução dos trabalhos, trazer um novo calendário escolar, né, com novas datas para a realização dos bimestres, dos conselhos de classe e demais coisas que acontecem no andamento de um ano escolar comum, né?
pautar as reuniões que deveriam ser feitas, mesmo que internamente, nas escolas estaduais, e orientar o ensino regular, a educação do campo, o que abrange as comunidades quilombolas, indígenas, assim como de que maneira realizar a educação especial à distância, como se daria a condução dos trabalhos nos centros de línguas e a educação de jovens e adultos. É importante frisar que no período pandêmico foi acrescentado muito mais burocracia ao trabalho docente. É, por exemplo, coisas que eram exigidas apenas anualmente passaram a ser exigidas semanalmente, o que demandou um desgaste ainda maior de uma categoria que já vem há um longo tempo vendo seu salário ser defasado, não há um plano de carreira, é, e no período da pandemia, a precarização, o sucateamento, o esgotamento físico pelo excesso de trabalho passaram a ser uma constante. Como foi dito, coisas que eram exigidas anualmente passaram a ser exigidas semanalmente. As premissas desse documento orientador muito me chamam a atenção. São premissas que deixam clara a opção da Secretaria Estadual da Educação para conduzir os trabalhos com uma fala sempre voltada para uma linha neoliberalista de análise da educação, que seria o foco na aprendizagem, a equidade, a colaboração, a inovação, uma gestão baseada em evidências científicas, ética e transparência. Palavras muito bonitas que são usadas, mas que na prática elas não se fazem, elas não se criam, né? Porque a rede estadual da educação ela desconsidera uma série de elementos que vão levar a que ocorra a equidade, a colaboração, a inovação e entre outras coisas que estão apresentadas como premissas deste documento orientador. Para realizar o trabalho, foi recomendado que se levantasse o perfil, né, dos alunos, vendo se eles teriam acesso, né, a computador, internet, celular ou TV, numa espécie de uma busca ativa. A recomendação era que isso fosse feito através de formulários online, telefonemas aos responsáveis pelos estudantes e quaisquer outros elementos de buscas ativas que as escolas pudessem empreender. Os modelos desses questionários para o levantamento do perfil encontram-se em link, né, nesse documento orientador. No entanto, para a elaboração deste trabalho, ao clicar sobre os links, eu não consegui abrir para ver de fato do que tratam esses modelos. Aos estudantes sem acesso às tecnologias, foi sugerido que se elaborasse trabalhos físicos, né, que o aluno pudesse entregar presencialmente, inclusive que se mantivesse aberta as bibliotecas das escolas, por exemplo. O que é um absurdo, porque se sabe que os professores responsáveis pela biblioteca, em sua grande maioria, são professores readaptados que têm problemas de saúde e, como tal, não podem estar trabalhando remotamente num período pandêmico. Ou seja, o documento prevê uma coisa que na realidade não se aplica. Também foi sugerido um levantamento das habilidades dos estudantes para que se trabalhasse dentro daquela filosofia de habilidades e competências. Também foi proposto um planejamento semanal das atividades, né, o que, como já foi dito, torna o trabalho ainda mais desgastante, né, para os professores. As reuniões semanais, né, os ATPCs foram mantidos, mesmo que remotamente. A continuidade de avaliações, né, como as AAPs, por exemplo. Continuidade do programa Inova, né, Inova Educação, que foi um
projeto que o governo de São Paulo implementou a partir desse ano, né, com novas disciplinas, como projeto de vida, eletivas e tecnologia. A possibilidade de realização de um trabalho interdisciplinar, a recomendação do uso das aulas elaboradas especialmente para o aplicativo CMSP, que também é exibido pela TV Univesp, plataformas digitais, né, como Google Classroom, né, que o governo de São Paulo já tinha desde 2017, ele já tinha acesso a essas plataformas digitais para os seus servidores. Material impresso, empréstimos de livros, né, como foi dito, que é uma questão que na prática não se aplica, e o registro pormenorizado das atividades, ou seja, todas as atividades tendo que ser ali minuciosamente detalhadas, né, para explicar, né, como que estava sendo feito esse ensino remoto. O documento, no entanto, ele falha porque ele não fala sobre os profissionais que não possuem acesso a equipamentos eletrônicos ou mesmo que residam em locais onde não há internet. Isso é muito importante se frisar, primeiro porque o salário pago pela rede estadual aos seus profissionais ele é muito defasado, o que implica dizer que grande parte deles não possuem acesso a computadores e demais equipamentos mais modernos, né, de informática para poder realizar um trabalho remoto. Além disso, em muitos locais do estado de São Paulo não se tem acesso à rede de internet porque ela é precária, né? Diversos professores relataram nas redes sociais essa dificuldade. Havia gente que tinha que se deslocar de um município para outro para poder realizar esse trabalho remoto. Também não se menciona nenhuma ajuda de custo, né, para pagar esses adicionais, né, que a presença do indivíduo em casa, né, trabalhando requerem, né, como energia elétrica, telefonia e internet, né. É necessário para o trabalho remoto, mas esses custos ficaram por conta dos servidores. E isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Porque os profissionais, eles já vêm com um salário defasado e aí eles tiveram que arcar do próprio bolso, muitas vezes, com esses custos. O documento também não cita, não explicita o que fazer com relação à merenda escolar, não explicita o que fazer com os alunos que não possuem essas ferramentas, né? Falou-se num pacote de dados gratuitos para os alunos da rede estadual. Os alunos alegam que não conseguiam acessar pelos tais dados gratuitos as aulas remotas e foi dado um chip para os alunos somente no mês de novembro. Né? Então, isso é muito delicado, é importante a gente estar analisando, né, como que se deu essa questão, né? Trabalho remoto sem condição não se aplica, né? Bom, para analisar isso tudo, eu resumi em alguns tópicos, né? O novo normal, que é um normal mais precarizado, né? A gente tem que entender que a nova razão do mundo, que fala lá o Laval e o Dardot, ela se aplica muito nesse momento em que a gente está vivendo. É preciso que a gente tenha em mente que o novo normal, que tanto se fala na mídia, que se propaga, na realidade ele escancara as dificuldades que a gente trouxe do mundo antes da pandemia, né? As desigualdades,
sociais, educacionais, que agora submergem e não podem mais ser escondidas embaixo do tapete. E no caso da educação, elas mostram sobremaneira aquilo que os educadores vêm denunciando há muitos anos, né? Da falta de recursos, das escolas não terem estrutura, da superlotação das salas de aula, da fome que muitos alunos passam, entre outros problemas que fazem parte da população brasileira. Então, assim, fica muito evidente, né, que a pandemia ela veio para que o neoliberalismo pudesse ampliar aí as suas bases e que a gente tem que lutar pelo direito à educação, que nesse momento também é o direito à vida, e desbarbarizar. A escola não pode ser o espaço do bárbaro, ela tem que ser o espaço da esperança. E por isso eu finalizo aqui dizendo que é preciso humanizar e esperançar. Muito obrigada pela oportunidade e espero ter contribuído para o debate.